Saúde emocional, equilíbrio emocional. É nesse aspecto em que tantas pessoas sofrem. Muitas pessoas não sabem como proteger a sua mente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Proteger a sua mente. Proteger a sua mente de quê? Proteger a sua mente, os seus sentimentos, proteger as suas emoções. Nós somos seres emotivos, somos pessoas que temos emoções. Essas emoções são expressas por sentimentos, sentimentos de amor, sentimentos de alegria, de felicidade, de prazer, são emoções. Sentimentos de carinho, bem como sentimentos de desprezo, de raiva, de ódio. São sentimentos. O que define as emoções de uma pessoa? O que define a saúde, o equilíbrio emocional? Por que algumas pessoas são tão ásperas? Por que no lar não existe hipocrisia? Você sabia que o único ambiente no universo em que não há hipocrisia é em nosso lar? É verdade. Sabe aquele casal aqueles, por exemplo, que são religiosos? O casal está na igreja, um perfeito casal, filhos perfeitos. Quando chega em casa, cai a máscara. Esposo agride esposa, esposa agride esposo, filho agride pais. Cai a máscara. Uma verdadeira hipocrisia. Bom, o que acontece com essas pessoas? No lar é manifesto o verdadeiro caráter das pessoas. No lar é manifesto o seu verdadeiro nível de inteligência emocional, capacidade emocional, verdadeiro grau de desequilíbrio emocional. Então é importante nós compreendermos mais ou menos o que está acontecendo na mente dessas pessoas. Vamos falar agora sobre o aspecto emocional da saúde. É a saúde emocional, equilíbrio emocional. Na realidade, cada pessoa tem um nível de equilíbrio emocional. Quando eu falo em saúde emocional, eu estou falando em sentimentos. Quando eu falo em amor, bondade, pessoa carinhosa, pessoa áspera, pessoa que tem muita raiva, pessoa que tem muito rancor, são aspectos da saúde emocional. Então, qual o fator primordial nessa questão da saúde emocional? Eu quero passar aqui uma frase para você, uma frase chamada tudo é questão de proteger a sua mente. Sim, você precisa proteger a sua mente contra as ciladas. Você precisa proteger o seu emocional. Então, por exemplo, se alguém está te agredindo, saiba como reagir. Haja com inteligência. Vamos esclarecer alguns aspectos sobre isso aí. Se o ambiente onde você está é um cenário abrasador, um cenário hostil, e esse cenário hostil te deixa com depressão, te deixa com ansiedade, muito estressado, que cenário hostil seria esse? É o desemprego, é o autônomo que é uma dificuldade de ganhar dinheiro. São cenários hostis. Um ambiente familiar hostil, você não sente-se mais bem com o esposo, esposa,
você tem medo do esposo, da esposa, você está diante de um agressor, você está num ambiente hostil. Como agir? São situações complicadas, complexas, mas eu quero ensinar aqui para você um norte. Eu quero orientar você, dar um norte. Algumas orientações que poderão ajudá-lo a proteger a sua mente. Eu acho que esse é o ponto. Proteger a sua mente. Proteger de quê? Como proteger? Proteger para quê? Então, eu vou te ensinar como proteger a sua mente, dar umas dicas. Para que proteger? Obviamente, você tem que se proteger a si próprio. Você precisa proteger a sua sanidade mental, o seu equilíbrio. Então, o seu equilíbrio não deve ser afetado. Seu equilíbrio mental, emocional, não pode ser afetado, não pode ser agredido. Você não pode jamais permitir que as circunstâncias controlem você. Você precisa controlar as circunstâncias. Então eu quero apresentar aqui uma imagem para você. E nessa imagem você vai entender o seguinte. O círculo inferior é a imagem do corpo. Imagine que ele representa o corpo. E o círculo superior representa a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, veja que o círculo onde está a mente é muito maior, é 3 vezes, 4 vezes maior que o tamanho do corpo, pelo menos 4 vezes maior que o tamanho do círculo do corpo. É a mente que controla a vida, que controla o corpo. E essa mente, ela é dividida em parte subconsciente e parte consciente. O consciente, ele nada mais é do que o resultado do que está no inconsciente. E o que tem no inconsciente? O inconsciente, ele controla o consciente. O que tem no inconsciente? No inconsciente está o conjunto de crenças que rege a sua vida. Crenças. A sua visão de mundo depende do que está no seu subconsciente. O que você crê ou deixa de crer depende do que está ali no seu subconsciente. Como é formado esse subconsciente, tudo que está ali? Todo esse programa mental do subconsciente, como é formado? Bom, parte dele é herança genética. Eu posso dizer 10 a 15% do que está no subconsciente é herança genética. Portanto, 85 a 90% do que está no subconsciente é adquirido. Então, principalmente adquirido nos primeiros anos da vida, até os 7 anos de idade, aproximadamente. Por isso é tão importante a boa educação até os 7 anos de idade. Então, esse subconsciente, ele é alimentado pelos modelos, os pais, os irmãos, o ambiente escolar. É tão complicado colocar um filho tão cedo na escola. O subconsciente dele está sendo alimentado. Está sendo alimentado. Os N coleguinhas da escola não teve a mesma educação que você. O professor não teve a mesma educação que você. Os primeiros anos de vida, 3, 4 anos, 5 anos de idade, nossa! A criança é cheia de criatividade, a criança é cheia de sonhos, a criança é cheia de ideais.
A criança quer ir para Marte, a criança quer ir para o céu, a criança quer ir para Lua, a criança quer criar um foguete, quer criar uma espaçonave, a criança quer construir carro, avião, a criança é cheia de sonhos. É a fase mais inteligente dessa criança. É a fase onde ela está com pleno vigor de sua criatividade, imaginação. Não tem nada de errado. O que é que tem de errado nisso? Tem. Existem algumas coisas muito erradas nesse aspecto aí. E sabe o que está de errado nisso aí? Os pais, os professores, os colegas, que dia a dia estão podando. Para com isso, moleque. Esse sonho não é para você. Aquela criança que sonha em ser um procurador da República, um juiz, estar no Supremo Tribunal Federal, ser um presidente, e os benditos pais. Para com isso, moleque, não é para você. Nós somos pobres. É uma miséria. E aí essas crianças são podadas. A partir daquele momento você começa a ser podado, rasteira, o tapete é puxado dos seus pés. Chega aos 5 anos, vai para a escola, 6 anos para a escola, a criança quer falar, a criança quer ser espontânea, e o professor disse, cala a boca, aqui não é lugar de falar, aqui é lugar de ficar calado. E essa criança começa a ser podada, é bombardeio de todos os lados. Essa criança chega na sua miserável adolescência, toda traumatizada, cheia de complexos, toda inibida, toda travada, cheia de baixa autoestima, toda melancólica, toda agressiva. Quem foi que produziu essa criatura? O meio. Os pais, a família, os professores. Como se libertar disso? Como se libertar dessa armadilha? Joga ele para o psicólogo, joga ele para o psiquiatra. Toma-lhe remédio. Doentes cuidando de doentes, melancólicos cuidando de melancólicos, míopes cuidando de míopes, cegos guiando cegos. E esse adolescente passa a ter uma visão de mundo. Uma visão de mundo destroçada. Uma visão de mundo equivocada. Uma visão de mundo melancólica. Como se libertar disso? Esse indivíduo, essa indivídua, vão um dia se unir, vão arranjar alguém para se casar. Aí chega no casamento, ele e ela manifestam exatamente quem são. Eu lembro que eu falei que no lar não existe hipocrisia? E é marido agredindo esposa, esposa agredindo marido, pai, mãe agredindo filho de forma obscena. E estamos em tempos difíceis. E existe apenas duas maneiras para você poder encontrar ajuda. Duas maneiras para você encontrar ajuda. Você que está sofrendo um problema, duas maneiras. Uma maneira
é cuidar bem de sua estrutura mental, garantindo uma boa nutrição. Ponto. Segunda maneira é cuidando bem do seu gerenciamento emocional. E como você vai fazer isso? Aí existem dois caminhos. Existem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho traumático. Como que é esse caminho traumático? Eu vou dar um exemplo aqui. Não me interprete mal. Eu vou dar um exemplo do caminho traumático que faz mudar o seu comportamento, faz mudar o seu programa mental, porque tudo é programa mental que está lá dentro do subconsciente. O caminho traumático eu vou dar o exemplo, diz o seguinte: imagine a esposa ama o esposo, ama de paixão. O camarada é um agressor, o camarada é um obsceno, o camarada é um torturador, o camarada ele é como se diz aí, narcisista. Minha esposa, que é psicóloga, ela fala muito em narcisista. O camarada agride fisicamente, agride a esposa psicologicamente, agride de todas as formas, mas essa mulher ama ele, gosta dele e não deixa esse, sei lá, por nada. No subconsciente dela, ela ainda não sabe, mas no subconsciente dela, ela só não aceita uma coisa. Ela ainda não sabe, mas ela não aceita uma coisa. Aí num belo dia, ela chega em casa, ela chega mais cedo do trabalho, ele não espera e ela encontra ele na cama com outra ou com outro. E isso é uma coisa que ela não aceita. E ela simplesmente, a partir de então, passa a aborrecê-lo. Ela passa a abominá-lo. Ela pede o divórcio e acabou. Aquele sentimento de suportar tudo, aquele sentimento de amor, aquele sentimento de tudo menos isso, aconteceu exatamente a coisa que ela não suportava. Aconteceu. As outras coisas ela relevava, mas isso é demais. Foi uma situação muito traumática. E essa situação traumática fez ela mudar sua atitude da água para o vinho. Então esse é um caminho, o caminho traumático para mudar conduta na questão do gerenciamento emocional. Mas essa questão traumática não é algo que ocorre diariamente. É um evento uma vez na vida, se é que muitas vezes acontece. Muita gente não vive episódios traumáticos, no máximo uma, duas vezes na vida. Então, qual seria o segundo caminho? O segundo caminho